Oi pessoal! Hoje eu vou falar de um benefício que é exclusivo para grupos ou famílias que estejam viajando com crianças e você vai encontrar nos parques da Disney e da Universal para facilitar a sua viagem. Eu sou a Jaque Mazeto e você está no Viagem com a Jaque. Esse benefício se chama Rider Switch na Disney ou Child Swap na Universal. E apesar de terem nomes diferentes, o propósito é o mesmo: revezar as pessoas que vão cuidar da criança que não pôde ou não quis ir na atração. Muitas vezes a criança não tem a altura necessária para ir em determinada atração, ou ainda é uma atração muito escura ou que faz muitos barulhos e que seu filho pode ter medo, ou como já aconteceu comigo, por exemplo, seu filho resolve dormir segundos antes de você entrar na atração. E aí, nesse momento, você pode usar então o benefício Rider Switch ou Child Swap. Uma pessoa vai ficar cuidando da criança enquanto a outra vai na atração e depois vocês vão então trocar e a outra pessoa vai poder ir na atração. Tá, Jaque, mas qual que é a vantagem? A vantagem é que a pessoa que ficou no primeiro grupo, vamos dizer assim, cuidando da criança, no momento de ir na atração, ela não vai pegar fila. Nos parques da Disney vai entrar pela entrada de Fast Pass e nos parques da Universal, a gente vai ver agora como é que funciona na prática. Bom, então agora eu vou detalhar como que funciona mesmo na prática para você utilizar esses benefícios. Nos parques da Disney, você e todo o seu grupo, inclusive a criança, vão se apresentar na entrada da atração para o funcionário de boas-vindas, que é aquele funcionário que fica bem na entrada da atração. E aí vocês vão comunicar para esse funcionário que vocês gostariam de usar o Rider Switch. Então, I'd like to use Rider Switch. E aí ele vai perguntar, então, quem vai na atração primeiro e quem vai na atração depois. Ele vai meio que dividir, né, em duas partes o seu grupo. Se estiver só você e seu marido, ou você e sua esposa, ou 4 pessoas, enfim, vocês vão se dividir como acharem necessário para uma parte ficar com a criança e uma segunda parte ir depois na atração. E aí ele vai registrar quem vai entrar na atração naquele momento e quem vai ficar para depois. Quando eu fui em 2018 com o meu filho pequeno, não era digital ainda o Rider Switch. Como que funcionava? A primeira parte que ia na atração ganhava uma das pessoas, né? Recebia um cordão, como se fosse um crachá, entrava e aí eu saía com o meu filho. Geralmente eu tava no segundo grupo, eu saía com o meu filho e aguardava eles a primeira parte ir na atração. Quando eles chegavam no segundo funcionário da atração, ali próximo já de realmente embarcar aí na atração, o funcionário trocava esse crachá por um ticket. Eu tenho ainda, que não sei se vai dar pra ver aqui. Eu vou deixar uma fotinho depois. Um ticket que vem escrito Rider Switch, ele é o antigo Fast Pass, né? Tá escrito Rider Switch, tá dizendo que não pode vender, né? E Space Mountain, que era a atração que nós íamos utilizar. Com esse passe, depois que a primeira parte saiu da atração, eles me entregavam esse passe e eu podia então ir na atração com mais 2 pessoas. Então esse passe me dava o direito de levar comigo mais 2 pessoas para entrar na atração. Acontece que dessa forma eles não tinham como regular, né, quantas pessoas iam depois na segunda vez, e acabava que no meu grupo, por exemplo, algumas pessoas conseguiam repetir a atração, então acabou de sair e conseguia ir de novo comigo. Agora esse sistema está digital, então quando você se apresenta para o primeiro funcionário, ele vai escanear o seu ingresso, cartão ou a sua Magic Band, se você estiver usando o Magic Band e estiver tudo linkado ali, e ele vai criar no My Disney Experience, ele vai perguntar também de novo
quem vai primeiro e quem vai depois, e ele vai criar para a pessoa que vai depois como se fosse um Fast Pass com o horário, com a janela de horário que ela pode ir na atração depois. Então, dessa forma você limita, né? Eles estão limitando quem vai repetir a atração, né? Quem vai depois na atração, e também estipulando um horário para conseguir distribuir melhor também como funciona isso. O que eu acho bem interessante nos parques da Disney, a questão do Rider Switch, é que enquanto eu estou aguardando com meu filho, enquanto eu fiquei aguardando com meu filho a primeira parte do meu grupo ir para a atração, eu podia ficar em qualquer lugar, inclusive aproveitar uma atração com ele. Então isso eu acho muito bacana. Às vezes a gente não tem espaço, né, alguma área para esperar. Mas se você tiver uma atração até infantil ali próximo de onde vocês estão, enfim, é bacana que você consegue otimizar também o tempo, distrair a criança numa atração que ela pode aproveitar e ela não vai ficar, né, entediada de, poxa, toda hora eu tenho que ficar esperando. Agora aqui vai uma dica pulo do gato para você otimizar os seus Fast Pass. Quando você for entrar no My Disney Experience para fazer o agendamento dos seus Fast Pass, observe se aquela atração também tem Rider Switch. E assim você divide o seu grupo, marca Fast Pass para só uma parte deles e os outros, lembrando que são no máximo 3, os outros 3 poderão ir na mesma atração com Rider Switch. Quando eu fui em 2018 com a minha família e nós estávamos com o Luca pequenininho, ele não entrava na maioria das atrações porque ele estava com 1 ano e meio na época. Então, nós agendávamos, nas atrações que ele não podia entrar, óbvio, nós agendávamos Fast Pass para 3 pessoas e as outras 3 iam com Rider Switch. Dessa forma, independente se você está com Fast Pass ou não, você pode solicitar o Rider Switch. Então, você otimiza tempo. As pessoas que iam primeiro iam pelo Fast Pass, depois eu estava com o cartãozinho do Rider Switch e ia novamente, né? Ia novamente não, ia na sequência. E dessa forma você otimiza o tempo, né, da fila. Então, o primeiro grupo não precisa ficar na fila, porque eles vão entrar, já marcaram o Fast Pass, e você depois não vai precisar ficar na fila, porque você vai entrar pelo Rider Switch. Ai, Jaque, nossa, mas que abuso. Gente, pode parecer abusivo, mas se você estiver com uma família com crianças, né? Se você estiver viajando num grupo com crianças, você vai entender o quão necessário e não abusivo é esse benefício, especialmente nesse momento e com esse truquezinho, porque já é super desgastante e também exaustivo o dia de parque com uma criança. Então você poder aproveitar e otimizar com esses benefícios é sensacional. Você vai ver como vai fazer diferença no seu dia. Bom, como eu falei antes, não são todas as atrações que permitem o uso do Rider Switch. Então você pode acessar o site da Disney, que contém ali a lista de atrações, e eu vou deixar o link aqui na descrição, ou também você consegue acessar pelo My Disney Experience, e o nosso querido editor vai colocar o videozinho aqui de como você vai fazer esse acesso e consultar as atrações que tem o Rider Switch no My Disney Experience. Então você vai entrar no seu aplicativo do My Disney Experience. Aqui eu já tô logada, por isso ele não pediu acesso nem nada. Você vai vir aqui na lupinha aqui embaixo, na busca, e vai digitar Rider Switch. Ele já vai aparecer uma opção para você, e aqui você tem todas as informações do Rider Switch. Toda a dinâmica, né? Inclusive as atrações que estão oferecendo o Rider Switch. No Magic Kingdom, no Epcot, no Hollywood Studios e também no Animal Kingdom. E pra mim, como eu também já disse anteriormente, o ponto alto do Rider Switch da Disney é a liberdade que você tem de, enquanto o primeiro grupo vai na atração, você poder ficar com a criança, seja dentro de uma lojinha aproveitando o ar-condicionado,
ou então aproveitar esse momento para alimentar a criança, ou para levá-la numa atração que ela pode ir, assim ela fica menos entediada, ou ainda deixar ela livre em alguma área ali que você tá observando e que ela possa andar livremente, né? Enfim, se distrair ali um pouco fora da rotina que a gente tem geralmente indo de uma atração para outra. Nos parques da Disney você tem várias formas de distrair uma criança. Eu vou colocar algumas imagens aqui de como a gente distraía o Luca. Ele se distraía com esquilos, com patos, com esguichos de água, enfim. Foi muito divertido e é uma forma de você passar esse tempo sem que a criança perceba. Bem, a dinâmica nos parques da Universal com o Child Swap é muito parecida, com a diferença de que você, todo o seu grupo e a criança precisam ficar por toda a fila da atração até chegar bem próximo de ir efetivamente na atração, que é quando você vai informar o funcionário lá da Universal que você gostaria de utilizar o Child Swap. E pra mim essa dinâmica da Universal tem um ponto bom, que é quando está calor ou chovendo e você está numa fila fechada, você pode utilizar o ar-condicionado quando está calor e aí fica fresquinho ali dentro, ou se proteger da chuva quando está chovendo e assim, tranquilo, né? Você segue lá na fila. Mas tem os pontos ruins, na minha opinião, de você ficar com uma criança entediada na fila e ter que usar toda a sua criatividade mais um pouco para distrair essa criança, especialmente em momentos de filas grandes, e quando é uma criança muito pequena que vai se entediar, gente. Nós ficamos entediados, imagina uma criança. E um outro ponto ruim é que você não pode otimizar o seu tempo indo numa atração para criança, por exemplo, enquanto, né, a sua galera tá indo lá na atração e você ir depois. Enfim, isso pra mim é ruim, porque todo mundo tem que ficar na fila juntos, todo mundo vai, enfim. Pra mim isso é ruim. Mas aí como é que funciona? Então vai ficar todo mundo na fila, chegando próximo da atração você vai informar o funcionário que você gostaria de utilizar o Child Swap e ele vai, assim como na Disney, perguntar quem que vai naquele momento e quem que vai depois. E aí você informa e ele vai te indicar uma sala de espera praticamente dentro da atração mesmo, já próximo de entrar na atração. E você vai ficar ali com a criança aguardando então o seu grupo ir. Quando o seu grupo retorna, eles vão te encontrar lá na sala de espera, vai ficar com a criança e aí você parte dali. Então você não precisa pegar a fila de novo, nem um outro caminho, nada. O bom também é que você já tá ali quase para embarcar. Enquanto a segunda parte, né, a galera que foi primeiro vai ficar lá dentro da salinha de espera cuidando do seu filho. Na Universal, a maioria das atrações tem a opção do Child Swap, então esse também é um ponto alto dos parques da Universal, porque você tem mais atrações com Child Swap que na Disney, por exemplo. E pra mim, um outro ponto alto do Child Swap da Universal são essas salas de espera. Algumas delas são inclusive equipadas para você trocar a fralda da criança, tem ar-condicionado, tem bancos, então elas são realmente uma boa opção para você ficar esperando com a criança, já que tem que esperar mesmo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que ajudem o planejamento da viagem de vocês e, por favor, compartilhe esse vídeo com quem está organizando a sua primeira viagem para Orlando e precisa saber dessas informações. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu joinha aqui no vídeo. Nos vemos em breve. Tchau!